disfunção erétil, exame retal para a prevenção do câncer de próstata e ejaculação precoce. Essas são 3 expressões que assustam qualquer homem de meia idade. O homem vive em média 7 anos a menos do que a mulher no Brasil, e a cada 3 mortes entre os adultos, 2 acontecem entre os homens. Aqui, 18% dos homens são obesos e 57% sofrem com sobrepeso. As principais doenças entre os homens são as cardiovasculares, entre elas o infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral, os famosos AVCs. Algumas dessas doenças cardiovasculares têm como ponto de partida a impotência sexual, problema que atinge a maioria dos homens com mais de 40 anos. Essa é mais uma pílula do nosso canal Exame de Rotina. E o tema de hoje é saúde masculina. A disfunção erétil é a incapacidade de produzir ou manter uma ereção que seja satisfatória ao ato sexual. É porque, galera, um pênis é que nem um vaso sanguíneo. E tudo que é prejudicial a um vaso sanguíneo também é prejudicial ao pênis. Seja aumento no colesterol, aumento no peso, diabetes, sedentarismo, excesso no fumo ou excesso na bebida, tudo pode prejudicar o amigo lá embaixo. E além desses fatores físicos, também tem os fatores emocionais, como viuvez, luto, instabilidade emocional, instabilidade financeira, desemprego, e nos jovens também rola o medo de uma possível gravidez. Esses fatores emocionais que driblam um pouco a segurança masculina podem gerar de fato uma disfunção erétil também. E nesses quadros mais emocionais, o que se deve fazer é procurar a ajuda de uma psicoterapeuta especializada no caso. Isso mostra que, em 2018, o homem brasileiro ainda continua enfrentando o tabu e a insegurança de frequentar o consultório médico. Acho que o principal medo e o trauma maior entre os homens é o exame do toque, né? O exame para identificar o câncer de próstata, onde o urologista toca e avalia quaisquer alterações na próstata para poder identificar e diagnosticar o câncer. É muito importante esse tipo de exame preventivo, porque se o câncer for identificado na fase inicial da doença, o paciente tem até 90% de chances de se recuperar totalmente. E, assim, o câncer de próstata no Brasil é o 2º tipo de câncer que mais atinge os homens, ficando atrás somente do câncer de pulmão. E ainda assim, 47% dos homens acima de 40 anos, que é a idade propícia para fazer esse tipo de exame, nunca fizeram o exame. Um número alarmante, visto a importância do exame preventivo. A idade recomendada para começar o controle de rotina é 45 para homens negros e que já têm histórico da doença na família e 50 anos para o resto. Outro problema muito comum entre os homens é a ejaculação precoce, que acontece quando o homem ejacula sempre ou quase sempre antes do tempo satisfatório para o casal. Esse problema pode acontecer principalmente por causa da ansiedade excessiva do homem na hora da relação sexual, ou então por fatores físicos, como hipersensibilidade da glande, problemas com a tireoide, alterações na serotonina ou a prostatite, que é a infecção de próstata. O tratamento para ejaculação precoce é a psicoterapia sexual e a farmacoterapia. Marcelo, a pergunta que mais apareceu aqui entre os nossos telespectadores foi: que hábitos previnem o câncer de próstata? Paulo, os principais hábitos que podem prevenir um câncer de próstata é uma alimentação saudável, rica em fibras, legumes, verduras e vegetais, diminuir a ingestão de álcool e principalmente deixar o sedentarismo de lado. Incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre e, no geral, levar uma vida equilibrada, né? Sim. Paula, uma outra pergunta que apareceu muito aqui foi se o câncer de próstata provoca algum tipo de sintoma. Então, Marcelo, o câncer de próstata, na fase inicial da doença, não provoca nenhum tipo de sintoma. Por isso que é tão importante o exame preventivo. Os sintomas só vão aparecer com um estágio avançado da doença, comprometendo outros órgãos. Galera, lembrando que as informações que a gente usou hoje, todas foram aprovadas por profissionais da área da saúde. E os dados que estão aqui disponíveis são da Sociedade Brasileira de Urologia ou do Ministério da Saúde. Caso alguém apresente algum dos sintomas que foram vistos aqui, deve imediatamente procurar ou um cardiologista ou um urologista. Isso, e se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Beijo, galera! Valeu, galera!